Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Esperança. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a esta atividade que todos nós temos. E a oportunidade maior é aquele que vem aqui à frente, né? Porque o tema foi dado a ele não por acaso, né? Então nós temos o nosso tema como suicídio e loucura. Só tenho a agradecer a espiritualidade por tendo dado esse tema. Já não é a primeira vez, né? Outras vezes já desenvolvi esse tema e tenho só a agradecer também ao Sr. Fabiano de Cristo, a casa, pela oportunidade. E aí está Jesus, nosso mestre, nosso guia, e ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui nós precisamos, quando nós tratamos de um tema como esse, nós precisamos ter o Cristo Consolador, né? Este trecho está em Mateus 11, versículos 28 a 30, e é o nosso capítulo 6, Cristo Consolador do Evangelho. Procurei começar por aí. O tema ele é um tema que exige uma profundidade, exige que nós saiamos da nossa situação de conforto e possamos pensar, né, naquilo que traz a cada um. Isso quer dizer a cada um de nós. Então, nós que viemos hoje, é para nós que esse tema está sendo desenvolvido. Não é para aquele outro que está em casa, mas para nós que estamos aqui, ele está sendo desenvolvido. Então, aqui uma pequena agenda, né? Introdução, os conceitos, algumas definições, suicídio, espiritismo, obras para estudos e reflexões, conclusões e as referências bibliográficas. Tenho alguns slides, vamos ver se nós conseguimos desenvolver todos eles, porque o assunto, como eu disse, ele é ao mesmo tempo profundo e ao mesmo tempo é prazeroso quando você estuda, né? Assim como outros temas também dentro da nossa doutrina, mas esse tema aqui em si, ele tem uma interação muito forte com a materialidade, com o corpo físico, e aí, né, entram aqui outras ciências, uma psicologia, a psiquiatria, a medicina entra muito forte aqui também, e, né, temos aqui ainda aquela dualidade do que é para um lado, o que é para o outro, né? Então aqui, Setembro Amarelo, 10 de setembro, é normalmente comemorado o Dia de Prevenção ao Suicídio, e aí se fala do Setembro Amarelo, por isso nós trouxemos esse tema aqui. E aí comecei com algumas questões. Quando reencarnamos, trazemos a propensão ao suicídio? Todos nós, será que nós trazemos? As condições externas da vida física na Terra nos escravizam? Será que essas condições externas somos livres em nossa vida íntima? Pode-se considerar o suicídio como um ato de heroísmo, de rebeldia ou de covardia? Quem comete suicídio? Então são algumas questões que nós vamos tentando desenvolver, deixando para as nossas reflexões, né? Todos eles não têm uma resposta única, mas para reflexão é importante para que nós possamos debater e discutir sobre isso. Aí está o CVV, um exemplo, né? O fone 188, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se algum dia nós passarmos uma experiência dessa, pode acontecer, tivermos aí a quem recorrer, lembrar desse telefone, assim como o 93, o 92, etc. É interessante. Ele tem uma série de vídeos também, e aí, através desse site, pode chegar muito material que tem lá, né? Tem uma série de materiais lá disponíveis, pode baixar para download, etc. Suicídio é um problema de saúde pública, segundo a OMS, desde 2006. E aí ele fala da saúde mental também, porque é suicídio e loucura. Saúde mental é um estado de bem-estar vivido por todos nós. Possibilita que nós desenvolvamos as nossas habilidades e também nos permite lidar com o estresse cotidiano e responder aos desafios da vida
e contribuir com toda a comunidade, com a sociedade. Segundo a OMS, as pessoas, né, aí são estatísticas, mas sempre tem um número um pouco a mais, um pouco a menos, mas as pessoas de 15 a 29 anos é que cometem mais suicídios. E em 2021, são os censos, né, vem se atualizando, mas em 2021, cerca de 727 mil suicídios no mundo. No Brasil, 16.262 registros de suicídios em 2022 e cerca de um pouco mais de 40 suicídios por dia. É um número alto. A depressão chega, em alguns casos, a ser responsável por 30% de suicídio. A depressão chega a ser um fato. A ansiedade, depressão, são esses casos que precisam ser tratados, precisam ser compreendidos. A saúde mental é afetada por aspectos sociais, os aspectos ambientais, econômicos, além de todos aqueles individuais que é de cada um de nós, dentro daquela liberdade íntima. São aspectos psicológicos, aspectos emocionais, saúde física, social, e há uma interação, então, de vários fatores biológicos, fatores psicológicos, sociais, ou seja, são características biopsicossociais. Então, isso que nos leva a entendimento disso em profundidade. Aqui tem pequeno, etimologicamente, o que é suicídio, significa a morte de si mesmo, ou seja, é o matar a si. E quando o indivíduo tem tem um ato deliberado para a morte como intencional. Então, a morte causada por uma automutilação, que é o 10 de setembro, como eu já citei. Desordem, aumento de risco de suicídio quando há as desordens psiquiátricas. Esquizofrenia é um tema interessante quando nós falamos de esquizofrenia. A esquizofrenia ela tem uma tendência, o esquizofrênico tem uma tendência a isso. E é uma doença, se não tratada, ela vai levando à degeneração cognitiva do paciente. Então, é uma enfermidade que vem com o espírito. Por isso, a minha primeira pergunta lá. A enfermidade ela vem com o espírito. E vem uma perturbação no perispírito. Né? Refletida onde? No corpo físico. Então, é um detalhe importante nós pensarmos na esquizofrenia. Né? Nem sempre ela vai levar a pessoa ao suicídio, mas, se não tratada, pode levar a isso. O alcoolismo também é um outro fator importante. Drogas que respondem aí por cerca de 22% dos casos. Pacientes com esquizofrenia apresentam um risco de suicídio 12 vezes maior do que a população em geral. A loucura, segundo a OMS, é um transtorno mental. E transtorno mental, e um pouquinho mais à frente eu coloco ali, a loucura ou insanidade é, segundo a psicologia, uma condição da mente. Mas nós estudamos que mente não está no corpo físico. Né? Por isso que eu coloquei ali entre aspas, mas é uma definição da OMS, Organização Mundial. Mas a mente não está no corpo físico. Então poderia ser uma coisa do cérebro, né? É caracterizada aí por pensamentos considerados anormais pela sociedade como um todo. E realizando num sentido de transtorno mental. Então, mental sempre aí, entre aspas. E essa distúrbio ou alteração mental, novamente, de acordo com as definições que aí estão. Mas nós sabemos que essa mente, coloquei entre aspas ali, para dizer que ela não está no corpo. Todo suicídio é uma grande tragédia. Sua causa de difícil entendimento. Porque ele ou ela cometeu o suicídio. A família sofre muito. Tá? Tive a oportunidade de ver alguns vídeos sobre isso aí, não trouxe aqui, por causa do tempo também, mas onde alguns colocam a suicídio como sendo genético. E há a propensão à genética na família. Quando um comete, daqui a pouco vem o outro e faz. Então tem casos terríveis do filho suicidar, logo depois a mãe acontece isso. Aliás, no livro Céu e Inferno traz um assunto como esse. Nós vamos comentar um pouquinho. O livro Céu e Inferno tem lá um detalhe desse, o filho desencarnando e a mãe falou, não, eu vou te encontrar lá. E todo mundo prestou atenção no que ela falou. E logo ela desencarnou, ela se cometeu suicídio antes do filho desencarnar. Está lá no Céu e Inferno. Os suicidas podem ver tirando a própria vida como a única solução possível. É um estado de máximo estresse, um estado de desespero muito grande, onde a pessoa se vê sem saída, não tem a saída para aquele problema. Qual o problema?
qualquer um, né? Econômicos, né? De família, social, está na cólera, não prestou atenção, são vários e vários problemas. Vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momento de crise, incapacidade de lidar com esse estresse da vida. Problemas financeiros, términos de relacionamentos, acontecem muito isso, términos de relacionamento, eu não aceito outro, e hoje o pessoal desconta isso no feminicídio. E alguns, né, cometem suicídio também. Enfrentamentos de conflitos, não consegue, né, enfrentar conflitos, desastres, violência, abusos ou perdas, né, senso de isolamento, ele começa a se isolar. As taxas também são elevadas em grupos vulneráveis, como nós falamos, aqueles ali dos esquizofrênicos e alcoolismo, drogas, etc. Né? E acontece entre os jovens. Hoje nós temos uma epidemia, vamos chamar praticamente isso, não é bem epidemia, mas nas redes sociais, onde né, põe para ele um desafio, desafio se você mutilar, etc, etc. Esse é um detalhe importante que está acontecendo entre os jovens. Né? E aí é um detalhe que precisaríamos ter o controle sobre tudo isso, e a mídia está aí, a internet está aí. Aqui nós colocamos algumas condições externas e como resultado o suicídio, mais ou menos de tudo aquilo que eu já falei ali. Então, sofrimentos da vida, perturbação, incredulidade, ideias materialistas como veneno, apego ao materialismo, descontentamento com a vida, está irritado, a covardia, um pouco aqui nós citamos aqui, até no Evangelho, covardia moral, a embriaguez, loucura, atos inconscientes, o homem sem forças para suportar a implosão de ciúmes também, não suporta isso. Certeza de que tudo acaba com a própria vida. Esse aqui é um ponto importante. Fim dos importúnios, feito a minha vida, acabou tudo. Os problemas acabaram. Então, por isso que nós colocamos aqui condições externas, nós no começo falamos também de condições externas, e resultado aí, um suicídio, né? Quando acontece. Não é sempre que acontece, tem pessoas, né, 100% da população, mas esse é um detalhe importante a nós prestarmos atenção. E aqui, suicídio dentro do espiritismo, então. Né? Quais são as causas? Porque veja, quando nós falamos num detalhe como esse aqui, voltar, para alguns aqui é um chamado espinha de peixe, né, lá da qualidade, causa e efeito, né? Então, lá em cima eu poderia falar as causas e aqui os efeitos. Por isso que nós coloquei nesse sentido como condições externas e resultado do suicídio. Nós colocamos aqui as causas, né, do suicídio. Aqui entrando na nossa seara. Aqui. Quais são as causas do suicídio? Não está nas condições externas. Pode estar lá no íntimo de cada um. Por isso a liberdade dele. Nós temos a liberdade, mas muitos chegam aqui propensos ao suicídio, porque em outras vidas eles vêm com, né, aquele que reprovou, né? Reprovou naquela prova, chega aqui e tem que fazer novamente aquele semestre, aquele ano, aquela prova. E muitos claudicam nisso, não conseguem vencer essa prova. Porque ele tem a liberdade. E as condições externas são aquelas que levam muitas vezes a equívocos, são as paixões, são as emoções. E isso acontece na classe menos favorecida economicamente e naquela que é mais favorecida economicamente. Como diz, não se tem aí para ninguém. Ou seja, pode acontecer com qualquer um. Qualquer um de nós pode trazer isso. Se nós não prestarmos atenção, se não tivermos sempre com orar e vigiar, nós podemos cometer esse erro também. É justamente isso que o Márcio está colocando. E se pensa que aquele que tinha tudo, por que ele cometeu o suicídio se ele tinha tudo? Não faltava nada. Será que não faltava nada? Ou faltava tudo, né? Então, essas causas. Tem o homem o direito de tirar a sua própria vida, nem a dele nem a de ninguém. Quais as consequências desse ato fatal na vida dele? Ele vai ter que pagar isso. O débito dele aumentou e muito. Se ele tinha 10, passou a 30, 40, aumentou bastante. Como o suicídio pode ser visto sobre a ótica espírita? Então nós temos aqui algumas coisas. Né? Sobre o ponto de vista do espiritismo. Né? Importa, isso aí é uma transgressão da lei divina.
Jesus nos trouxe, por isso eu comecei lá, vinde a mim todos vós, porque quando nós nos sentimos cansados, oprimidos, procuremos Jesus. Cada um à sua maneira. Né? Sentado onde você estiver, procura algum lugar, se estiver no movimento, procura Jesus. Vai aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim. Ele está falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque muita coisa aqui tem orgulho. Então está lá. Importa nessa transgressão da lei divina. O homem também, por seu livre arbítrio, né, em seu íntimo, ele deserta da vida de expiação. Isso está na questão 146 do livro Consolador. Chico, a psicografia do Chico e Espírito Emmanuel. Então está aí. Ele esquece, falando, não aguenta essa expiação que eu estou aqui, não aguento. Então ele acaba, né, sendo provocado, alguma situação o provoca, ele claudica e cai. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Deus, nosso Pai, nos criou perfeitos. Mas nós, né, fazemos os nossos erros. O nosso íntimo, temos a nossa liberdade? Tenho. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Posso fazer o que eu quero. Só que o que eu plantar, né, o que eu semear, depois eu vou ter que colher. Então é isso que nós precisamos trazer conosco. Então é importante isso, essa transgressão dessa lei, da lei divina, fundamental. E aí nós temos trouxe algumas sarjas para nós darmos uma olhada. Né? Então também pode acontecer aqui, né? Aquele que é um pouco, né? Ele está em uma situação e fala, tudo bem para mim. Ele não olha o que vai acontecer, as consequências, né? Então, esse aqui fala, preciso encontrar uma fantasia para pular o carnaval. Aí não se preocupe, logo logo você vai se fantasiar de defunto. Poucos cumprem integralmente, o tempo que lhes foi concedido. No momento de imprudência, podemos complicar a vida física ou deixá-la antes do tempo. Aqui está no livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simon. Então, aquele que não sabe nadar, ele vê que o cidadão lá está morrendo afogado. Ele pula na água. Então, o que vai acontecer? Será que ele cometeu suicídio? Não foi imprudente? Não poderia ter ido atrás de um outro socorro? Alguém competente? Então, são essas coisas que temos que tomar cuidado. Então, aquele ali está procurando a fantasia do carnaval e ele não quer saber o que vai acontecer para frente. Já está. Esse aqui, Esse aqui também, bebi demais, vou pegar o carro e ir para casa. Aí, eu dirijo. Chá comigo. Né? Não previstas para o atual encarnação. Muitas vezes, né? Foi lá, né? Tomar aquele golinho, etc. E se verificam em decorrência de imprudências, imperícias ou negligências. Tá? Adenauer, essa frase. Ou seja, se nós não temos a perícia para tal trabalho, para tal atividade, estamos, né? E hoje, mesmo assim, quantos e quantos, na imprudência, ele não comete só um problema com a vida dele, mas com outras vidas também. E aí tem outro, o maior sofrimento da terra não se compara ao nosso, quando nós achamos que, né, quando ele acha que tem que se suicidar lá. Suicida sofre após seu ato, principalmente por constatar a continuidade da vida. Ele falou, puxa, agora sim, agora acabou para mim, né? Não tenho mais dívida, né? Não tenho mais aquele irmão que é chato, né? Putz, aquela mulher que pegava no meu pé, não vai pegar mais, nunca mais, né? Nunca mais. Ela pode ficar com todos os cartões de crédito lá, usa na prova e pronto, não acabou. Para mim acabou. Né? Acabou nada. Continua e continua muito mais problemas. Fala, tem alguns, se der tempo até no finalzinho, vou comentar, tem pelo menos uns 6 são fatos e o que é mito, né? No ato do suicídio. Então, por exemplo, de caso, ele pode realmente se arrepender na hora, ou seja, ele está ali e fala, poxa vida, eu escorreguei e não era isso que eu queria. E aí ele pode, naquele momento, ou seja, nesse caso, nesse momento ele foi amparado, falou, bom, então você vai a um atenuante, já atenuante aqui, você não precisa levar, então seu atenuante está aqui, daqui para frente, porque por isso que nós colocamos, será que isso
nós vemos propensos ao suicídio? Será que nós estamos conosco isso aí? Alguns pode ser até que sim, e foi reprovado, né, numa outra encarnação, e nessa aqui ele traz essa propensão ao suicídio, mas para ver se ele aprendeu, para ver se ele passa por uma experiência como essa, e falou, puta, na hora eu aprendi, puxa vida, naquele momento ele lembrou, e aí ele teve o atenuante já em a vida. Se bem que depois a vida para frente dele vai ter que ser uma vida, né, um pouco mais complicada no sentido material falando. Né? No entanto, pode ser que espiritualmente ele seja um pouco mais aliviado. Né? É nessa hora, como o Márcio está bem colocando aqui, é importante nesse momento nós estarmos atentos. Estamos atentos. Então, onde nós estivermos, né, pode acontecer isso, você salvar uma vida naquele momento também, que é um atenuante também. Quando porque nós conversamos com uma série de pessoas, então quando nós pudermos levar essa palavra, a palavra do Cristo, a palavra do amor, o amor da vida, né? Isso é importante levarmos, porque a pessoa naquele momento ela pode, se ela estava pensando em alguma coisa, ela pode sair daquela ideia, né? Ela pode sair da ideia e falar, puxa vida, alguém me alertou. Então é fundamental pensar nisso também. Então o suicida ele acha que sai da vida, mas não sai, porque a nossa vida ela é eterna. Não tem como. Nós continuaremos. Só essa roupa que nós deixaremos e vamos depois vestir uma outra roupa. Né? E aqui você tem também o lesionamento do corpo perispiritual. No livro, vamos citar alguns deles aqui, no Memórias de um Suicida, o espírito que narra para a Ivone Pereira o livro, ele, Camilo Castelo Branco, um escritor português, ele deu um no olho, pum. E aí aquilo ele leva. Olha que está passando com uma série de coisas, mas traz depois, porque ele deformou o corpo perispiritual. Ele deformou o corpo perispiritual, então isso vai repercutir depois. Pode ser até que isso venha com aquela ideia da esquizofrenia, em alguma situação, dependendo como está, né? E aí alguns debitam isso à genética. Mas isso é o que a medicina pensa. Ele danificou o corpo perispiritual, ou seja, o molde, né? Quando chega lá, o molde vem, volta então a peça com defeito. O molde está com defeito, a peça vem com defeito. E a essa exigência, então, existência, segue surgindo muitas vezes como marcas de nascença. Suicídio direto e indireto, né? Desregramentos, podem abuso do corpo físico, levando ao gasto desnecessário do fluido vital. Aqueles nós achamos que o suicídio é só aquele ato violento. Não, ele pode ser um ato lento. Né? Aquele que a vida inteira vem cometendo o desregramento com o seu corpo físico, fumando a vida inteira. Né? Já falamos aqui do alcoolismo. Pode ser até que ele não seja alcoólatra, mas o alcoolismo vai levando, ele vai fazendo e vai minando. Ele tinha que viver 70 anos, vive 60, vive 50. Tipo o André Luiz, exatamente, como o André Luiz narrou. Ele cometeu o suicídio dessa maneira, né? Porque não vigiou, não orou, não olhou o seu corpo físico, etc. Né? Então, também tem isso. Haverá choro e ranger de dentes. Tudo isso pode acontecer também. Se nos parece desalentador atentar às prolongadas e penosas experiências do companheiro que partiu voluntariamente, consideremos que seus sofrimentos não serão inúteis. Representarão para ele um severo aprendizado. Da moça, como a Rosângela citou. Amadurecendo e habilitando-o a respeitar a vida e voltar-se para Deus. Né? O Richard Simonetti e aqui da Ivone Pereira. Há sempre a esperança, porquanto a reabilitação é sempre possível. Então, há o suicídio, mas não é o fim. Agora, também tem aqueles que não se recuperam, porque não aprendem. Insistem naquele problema, insistem em fazer com que as leis divinas não sejam válidas para ele. Continua o seu orgulho, no seu egoísmo, continua com a sua vaidade, ou seja, ele não se autocorrige, então ele só tende a piorar nesse sentido. Né? Então acontece isso também. Sim, isso, vem ser seus membros para não ter a tentação de novamente cometer o suicídio ou fazer novamente aqueles erros que ele cometeu. Pode acontecer isso também, né? Também pode. Por que não? Né? Aqui, então, algumas obras para estudo e reflexão. O Livro dos Espíritos,
as perguntas 943, 957 apontam as causas e as consequências desse ato sinistro. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, analisa o suicídio juntamente com a loucura. Em O Céu e o Inferno, parte 2, no capítulo 5, há relatos dos próprios suicidas sobre o seu estado infeliz na erraticidade. O caso aqui que nós citamos, da mãe que viu, não aceitava que o filho estava com problema e ia morrer, ela saiu do quarto, meu filho, daqui a pouco me junto a você. Todo mundo achou que ela falou daqui a pouco, mas não era aquele daqui a pouco. E o daqui a pouco foi ali. Ela, quando forem procurar, ela já tinha se suicidado e acabou desencarnando antes que o próprio filho com a doença. Então, o pai também, que teve um problema, narrado no Céu e Inferno, o filho ia para a guerra e ele não concordava com aquilo. Ele falou, então pera, eu vou dar um jeito do meu filho não ir para a guerra, porque na guerra ele pode morrer. O que ele fez? Ele foi lá e se suicidou para que o filho se tornasse, era o filho mais velho, se tornasse o arrimo de família. Aí o casal também que, né, gostavam um do outro, mas aqueles, né, casamentos arranjados, etc. Né? Aí o A casou com a B e o C casou com a D. Só que não se gostavam. Quem gostava era o A e o C. Aí eles, depois de um certo tempo, eles combinaram, falaram, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos morrer juntos os dois aqui e nós vamos nos encontrar. E aí, acho que até hoje eles estão se procurando. Não é assim, né? Não é desse jeito que acontece, né? Não é? Então, esses são casos lá do livro O Céu e o Inferno, né? Que estão narrados lá. O suicídio e a loucura, capítulo 5, aí de 14 a 17. Tem algumas coisas aqui que está do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação, auridas pela maneira espiritual de encarar a vida terrena e a sua fé no futuro, darão ao espírito uma serenidade ampla. Essa serenidade é a melhor vacina contra a loucura e o suicídio. Está caindo o mundo, eu estou tranquilo no meu equilíbrio. A história do... Oi? É difícil, claro, mas nós temos toda uma encarnação para treinar. E se não conseguirmos, temos mais outras, e assim vamos, né? A história do pessoal que vai ter um problema numa cidade que ia ser invadida, etc. E todo mundo tem uns sentimentos lá, né? Alegria, tristeza, e ninguém ligou para um velhinho que estava lá, né? Tá? O velhinho é quem, né? Aí quem deu carona para o velhinho sair lá foi o amor, né? Esse velhinho era o tempo. Só o amor consegue, né, compreender e entender, né, o tempo, só um grande amor. Né? Ou seja, é isso que nós estamos falando aqui. Então, essa serenidade, difícil, muito difícil. Por quê? Porque qualquer um de nós estamos sujeitos às provocações, a condições externas, qualquer um. Né? Pisa no calo, você fica bravo, pronto, ali já começou. Temos que ir treinando. Coisas pequenas, uma fechada no trânsito, alguém ralou seu carro. Coisas pequenas, são pequenas, mas que a gente pensa no outro problema, que é o bolso. Puxa, no meu bolso vai ficar pesado. Então, as coisas não se tornam pequenas, mas são pequenas. Na verdade, são pequenas, porque nós temos o apego aos bens materiais. As coisas são todas pequenas, nós analisar. O que importa é realmente a nossa vida, a vida que nós temos temos cuidando aqui e podemos fazer o bem pelo outro, o amor ao outro, né? Então, resultados das perturbações e sofrimentos da vida que o homem não tem forças para suportar. E no 16, a incredulidade e a simples dúvida sobre a vida eterna, as ideias materialistas são os grandes estimuladores é a chamada covardia moral. Então, difícil, até certo ponto sim. Fala, pô, você tá bom, você fala aí porque você tá com a barriguinha cheia, né? Você não está pegando o trem lotado, né? Tá, tudo bem, né? Inclusive, eu já comentei com a Nancy que quando eu me aposentar, eu vou para o trânsito. A saudade que eu vou ter do trânsito. Vou pegar 6 da tarde. O que você está fazendo? Eu estou me divertindo no trânsito. Né? Tanto que a gente gosta de trânsito, né? Então, Deus nos livre, né? É isso aí, Marcelo. Essa brincadeira, isso aqui. Então, Livro dos Espíritos, a questão 943, a questão 957. Eu estou colocando aqui uns flashes, porque eu sei que todos nós, ao sairmos daqui hoje, chegar em casa,
Né? Vamos pegar o livro dos Espíritos e vamos ler. Né? Tá? Por isso que a gente faz. Isso aí é, como chama lá na escola, homework, né? O trabalhinho de casa. Né? Ó, então, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivo? Olha aqui, ó, falta de fé. Se tem ociosidade, para que ficar ocioso? Né? Por que ficar ocioso? Tem tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa para fazer, mas muitos estão ociosos. Você anda nas ruas, você vê as pessoas que estão deitadas lá em cima de alguns cobertores, não sabemos por onde de álcool, de droga, mas está lá. Você olha e fala, passa pela pessoa, o que você pode fazer? As bênçãos, das bênçãos de Deus para eles, e a gente pode fazer. Mas é isso. É a ociosidade, a falta de fé. O suicídio não é sempre voluntário. Não, o louco mesmo, aquele que não tem, está fora das suas condições todas, né, ele não está sabendo o que faz se ele se mata. Né? Por isso, condição da esquizofrenia tem muito sentido do tratamento. E aí, o trabalho da própria família em cima. Né? E o que pensar do suicídio que tem por causa do desgosto pela vida? Aí ele diz, insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido pesada. Ou seja, aí é aquele tal negócio, né? Nós costumamos terceirizar tudo, né? Nós terceirizamos, ou, né? Hoje, como tem o problema aí do PJ, né? A gente faz tudo do problema do PJ, né? Pejotização, terceirização dos nossos problemas. Não foi nada, não fui eu, foi o outro. Né? Não, isso aqui não, também, pô. Meu irmão é complicado, ele é chato também, não, aí se tem lá em casa não dá para ficar, etc. Tudo a terceirização. Nada sou eu, é o outro, né? No livro Memórias do Suicida, como eu já falei, tem lá o Vale dos Suicidas. Então, quando se começa a ler o livro, realmente é um pouquinho, né, pesado, mas depois você vê que não é bem assim, porque ele começa a ter a narrativa de cada um com as suas problemáticas. E alguns que estão lá, ele está se reeducando, mas ele insiste em querer voltar para ver como está a família. Pô, isso é um erro que ele comete, mas ele insiste tanto, você não está preparado para ver o que está acontecendo. Aí quando ele vem, ele quase morre de novo, né? Porque o problema é muito sério. E ele se suicidou por conta de problemas, né? Um caso, por conta de problemas financeiros. Ele faliu e aí ficou aquele problema. O problema ficou com a família. A família não tinha como tocar. Aí ele viu a filha numa situação, a mulher numa outra, o filho sendo preso, etc, etc. Ele falou, mas não foi isso que eu preparei. Foi, cometeu suicídio. Olha quantas pessoas ele levou de rumo. E quanto tempo vai demorar para ele refazer, para ele pagar tudo isso? Aí não sabemos, né? É com ele. No mecanismo da mediunidade, o André Luiz também discute sobre a idioplastia do pensamento, capacidade do pensamento de exercer influência sobre a matéria. Fornece-nos elementos para a nossa reflexão sobre esse tema suicídio. Pensamento. Como que o meu pensamento me trai. Ele me leva a isso, né? Leva que meu pensamento ele é uma energia que está aí, são todas aquelas ondas que eu tenho e ele vai me consumindo e eu vou levando. Então, quando eu começar a perceber que o meu pensamento está indo para um lado ruim, pô, quem que pode mudar essa estação? Eu vou lá e mudo a estação, ponho, né? Então eu estava ouvindo um noticiário, eu deixo sempre duas ali, do noticiário e a outra. Quando está muito ruim, eu ponho na outra de música, então ouve outra coisa. Quem tem esse controle? Nós mesmos em nossos pensamentos. Nós podemos, né? Vós sois deuses. Pode fazer o que eu faço e muito mais, né? Essa é a ideia, né? Então, o mecanismo da mediunidade também. Olha, são livros aí que nós podemos ler em uma noite você lê. Não lê, não. Esse romance aqui também é um romance que da família Guzman, tá? Que é um problema também dos dois se gostarem, a moça se jogou do penhasco, a família não aceitava, etc, etc. Também é um caso desse. E aqui, veja, esse livro não é um livro espírita, mas é do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. E ficou que após a publicação dele em 1774, na Europa ocorreu uma onda de suicídio chamada efeito Werther. Eles liam e os jovens se identificaram, mais ou menos o que acontece agora com a internet. Só que lá foi com o livro. Por isso que eu coloquei o exemplo aqui, porque nós fazemos uma ponte. Veja que vai, volta lá do século XVIII, daqui a pouco, se nós formos olhar, você vai lá no início, né?
na época de Jesus, como acontecia também. Então, são recorrentes. E nós ainda estamos aprendendo. Hein? Nós temos que aprender ainda. Não aprendemos tudo isso. Vai ser feito aqui, por isso são obras para estudo também e reflexão. Aí você tem continuar vivo, aguardar uma grande surpresa após o desencarne. Está na pergunta 154 do Consolador, né? Também. Atenuantes e agravantes, cada suicídio tem a sua particularidade. O homem acompanha minuto a minuto. Olha, você desencarnou e você está ali olhando. Você pensou que ia acabar tudo, você está olhando ali os vermes comendo a sua pele, né? Tem uma série aí que é Bones, que ela mostra algumas coisas lá, o verme comendo a pele do... Ela é uma série de ossos lá, uma série que tem que falar sobre isso. Então, se você olha, você se espanta. Você fala, então vou ver, vai, e vai sentir. Esse é o detalhe. Disso para pior. Então, disso para pior, bem dito. E no livro Consolador, nessa pergunta 154. O espírita tem de opor-se à ideia do suicídio. Por quê? Nós temos a certeza da vida futura, né? Nós temos essa certeza, né? Nós estamos falando, então, senão nós não somos espíritos. Se nós não acreditarmos na reencarnação e não temos a certeza da vida futura, o que vai nos acontecer? Nós temos que ter essa certeza, e isso é fundamental. Suicídio inconsciente, a cólera, a falta de domínio, foi para frente. A falta de domínio e os excessos de alimentação, negação da lei do amor, tudo isso é um suicídio inconsciente. Fumo, o alcoolismo, nós temos os regramentos. Orar e vigiar sempre. Então, quando eu estiver, né, utilizando a prece da vigilância, alivia muitos males do pensamento. Isso é importante para nós. Algumas reflexões também. Enfrentemos a nossa vida espiritual, que ela é eterna, pois não podemos ter outra. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Nós somos criados únicos. Então nós somos únicos. Não adianta querer trocar, vamos trocar de perispírito. Não tem jeito. Trocar de espírito, aí vamos fazer aquela... Não tem jeito. Não dá para ir na feira do rolo fazer isso. Não dá, não tem jeito. Lembremos-nos de que o problema pode não ser tão grave quanto a nossa imaginação desenha nossos pensamentos. Por isso que eu citei lá. Coragem moral. Não sejamos né, de pouca fé. Temos que ter muita fé. E fé em Deus. Exatamente. Quem sabe se esperarmos um pouco mais, um pouquinho, 2 minutos mais, exercitando a paciência e a resignação, a dificuldade não toma outro rumo. A doença não recebe o remédio correto. O desgosto não tem o consolo necessário. De repente, um colega te empresta 100 conto, resolveu o seu problema. Seu problema é que é cortar a luz. Poxa, alguém não... Ou se você achou 100 conto ali, né? Sei lá, coisa que pode acontecer com a gente, né? Depositemos a nossa confiança inteiramente em Deus. Ele sabe o momento oportuno de nos tirar do embaraço. Temos que ter essa fé. Ele sabe tudo isso. Nós é que não sabemos nada e achamos que... Auto-perdão, a aceitação de si, torna a vida mais serena. Eu tenho que me entender. Eu tenho que gostar. Pode gostar do próximo, amar o próximo, mas eu tenho que olhar para eu também. Tenho que sentir esse auto-perdão. Nos amarmos do jeito que nós somos. Aí você olha no espelho e fala, puxa vida, né? Perdi meus cabelos, e agora? Vai fazer o quê? Já foi, né? Agora na próxima, né? Então, tem que olhar lá, fala, você dá, não tem jeito, você dá um tapinha aqui, outro ali e vai embora. O amor ao próximo, o entendimento, a indulgência, tudo isso é fundamental. Caridade, para frente já. Caridade, fraternidade. Afinal, onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrito? Qual papel? Na Bíblia? Na nossa consciência. Somos nós, novamente, não dá para a gente terceirizar, não. Então é fundamental nós fazermos isso, né? Isso é detalhe fundamental. E aí o suicídio e loucura, uma conclusão, né? Se nós, semeias, é do verdadeluz.com.br, Ismael de Almeida, semeias amor nos corações daqueles que cruzarem o teu caminho, e quando devolveres o corpo à mãe terra, no dia de tua volta ao teu verdadeiro lar, o encontrará iluminado e florido com luzes e rosas, que deixasse nos corações dos... Então, um minutinho.
E tem aqui, como eu falei, né? São alguns mitos, rapidinho alguns mitos. Vou falar uns dois aqui. Ó, as pessoas que ameaçam ou falam em tirar a própria vida, não querem de fato fazer isso. Sabe aquela história? Cachorro que late e não morde? Não vem assim não, essa pessoa está procurando uma palavra. Esse é o fato, né? Podem estar procurando uma ajuda. Então, esse é tem o mito e o fato. A maioria dos suicidas, a maioria dos suicídios, desculpem, acontece de repente, sem nenhum aviso prévio. O pessoal vem avisando, sim. Muitas vezes ele planeja. Eu ouvi de um caso que o cidadão planejou o suicídio, ele foi guardando remédios mais de um ano. Depois ele tentou, esse também não conseguiu o suicídio, porque foi rapidamente perceberam quando ele estava no problema, levaram ao hospital, ele passou dias em coma, mas também não desencarnou naquele momento. Então esse é um detalhe importante. Um suicida está determinado a tirar a própria vida. Ou seja, se ele é suicida, não, também não. Não acontece assim. Né? Ao contrário, o acesso a um apoio emocional no tempo certo pode prevenir o suicídio. Olha só. Uma vez que alguém tenha ideias suicidas, ele permanecerá nessa condição para sempre. Também não. Também não. Olha quantas coisas, né? Tem mais alguns aqui, mas já deu meu tempo. Mas são coisas que eu acho que nós podemos refletir sobre isso. O assunto é vasto, o assunto ele é prazeroso, porque envolve a vida humana. E quando a gente começa a estudar, aí você fala, puxa vida, eu sou incapaz de fazer. O que eu vou fazer se eu estiver diante de uma pessoa assim? Como que eu faço? Aí nós temos que deixar o nosso coração, pedir a Deus que naquele momento venha uma ajuda para nós. Acho que é isso que nós temos que fazer. Obrigado e bom trabalho a todos. Obrigado. Obrigada. Pois é, aí nós voltamos na história dos açoites, né? Como é que nós devemos aceitar a condição, ou que nós mesmos escolhemos, ou então aquelas que nós achamos que ela está sendo imposta. Foi o Márcio que é culpado de ficar sempre me cobrando as coisas, sempre implicando, é por causa disso que eu não consigo viver. E aí parte para uma loucura, porque é mais fácil procurar esse caminho achando que tudo vai ser dissipado, porque eu acabo com a vida e não acabo. Né? E é isso que as pessoas não conseguem. Por isso que nós temos que procurar saber o porquê das reencarnações, as dificuldades que se tem, a aceitação que nós devemos ter diante dos desígnios de Deus. E hoje à tarde nós estudávamos isso, que nós não aceitamos os desígnios de Deus, porque nós sempre nos achamos vítima, nós achamos sempre que nós estamos sofrendo demais. Não é. Se nós formos olhar para o passado, olha como Deus é bom, quanta coisa maravilhosa que Ele coloca na nossa frente e que muitas vezes, pelo orgulho, nós não queremos ver, né? Então, nós agradecemos ao José Carlos, porque é muito importante nós passarmos a ver esse capítulo do Evangelho, que é no capítulo 5, para nós meditarmos diante dos acontecimentos da vida, chegarmos nessa conclusão. É Deus que nos dá a vida, a hora que Ele acha que nós temos que retornar à reencarnação, e Ele também acha a hora que cada um já viveu o tempo que ele achava que deveria de ser, para partir. Agora, quem faz isso, achando que, não, eu que quero, eu não aguento mais, eu vou acabar com a minha vida, ele faz um grande mal para ele mesmo, porque ele deve esse débito para quem? Para Deus. Para Deus, gente. Se foi Ele que nos criou, como é que nós vamos chegar a ter desculpa? E olha como Deus é caridoso e misericordioso, porque não cobra nada, nem fala, olha, você vai retornar. Quem fez o erro foi você que participou da sua própria escolha, agora você vai voltar e vai pagar pela pena que você mesmo
trouxe, né, para as reencarnações. Porque começa que nós não temos noção, segundo o plano espiritual nos fala, que nós não temos noção de recompor o perispírito, que é o molde do corpo, para poder retornar. E quando vem o retorno, logicamente, dependendo daquele órgão ou daquele problema que você tirou a vida, né, pela forma com que você fez, é ali que vem o problema grave, né? Então, recompor, nós achamos que vai reencarnar, pronto, no instantinho, está tudo feito. Está nada, gente. É um problema sério. E ainda tem essa de retornar, e quando ver as dificuldades físicas, aí é que vem o assunto, para ver se a criatura consegue abrir os olhos e procurar o porquê que ela fez aquilo. Primeiro, ela não sabe, mas ela sabe que Deus está dando uma condição que ela precisa entender por quê. Vai procurar a doutrina, vai procurar o evangelho para poder se recompor o mais rápido que for possível, né? Mas, enfim, nós sabemos que nós estamos falando hoje, não sei por quantos espíritos que estão aí nessa condição. Então vamos dar sequência às nossas tarefas e vamos novamente agradecendo a Deus pela oportunidade de termos esses assuntos que fazem parte da reencarnação. Nós devemos agradecer, Senhor, aos espíritos que estão em tratamento e que aqui se encontram, para que possam se asserenar, para que possam pensar, para que possam deduzir o quanto Deus é misericordioso, dando oportunidades tão sinceras de um coração de mãe que quer ver o bem do seu filho, no retorno de pensamentos positivos. Deus é assim. Ele é pai, ele é mãe, ele é todo aquele criador no sentido do bem. Então que cada um de nós, Jesus, nesta hora, proporcionada para fazermos reflexões, tanto reencarnados quanto os desencarnados, e sermos gratos ao nosso Pai. Se nós temos alguma causa de ficarmos reclamando, ao invés disso, vamos procurar ver primeiro o porquê da reclamação. Será que tem direito a isso? Ou seria uma hora de agradecer a Deus a vida? Porque o importante é nós sabermos viver e conviver com o nosso semelhante. É o primeiro mandamento de Deus. É amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo como queremos ser amados. Seria tão fácil, Senhor, se todos nós pudéssemos entender essa parte da vida. As guerras deixariam de existir, porque os pensamentos seriam muito maiores na condição de servir a Deus, na condição de lembrarmos as palavras de Jesus. Somos todos irmãos. E nesta hora, nós nos reunimos assim, Jesus. Somos todos irmãos. Estamos todos querendo melhorar a nossa própria forma de pensamento, de paz, de harmonia. E é o que nós desejamos a todos que deixaram seus nomes para essa oração, para esse socorro pedido e que os Espíritos, a mandato do nosso Pai de Jesus, ali estão levando o socorro. A fluidificação das águas que se fazem aqui, também eles levam a fluidificação para cada lar, para cada momento. Como refazer aquela vontade de que cada um vibre um pouco melhor de pensamento, de fé, procurar a fé, procurar algo que traga esse rendimento para o lado espiritual, o rendimento sadio de pensamentos mais elevados, tanto para reencarnados como para os desencarnados. E os desencarnados têm muito mais
possibilidade de ação do que nós que ainda estamos aqui na Terra. Porque eles já passaram o que tinham que passar, já fizeram o que tinha que fazer. Então vamos aproveitar todo esse tratamento espiritual que vem para recompor, para regenerar isso. Se ele faliu, ele tem a possibilidade, porque Deus assim permite e assim que ele quer. Então vamos doar todo o nosso carinho, vamos doar todo o nosso amor, toda a nossa vontade, seja para quem for nessa situação, tanto de reencarnados quanto aos desencarnados, Jesus. Sabendo que o Senhor ilumina cada coração, vamos procurar sentir a dor desse semelhante. Não nos interessa saber o porquê, mas nos interessa que ele saia dessa condição de dor, de sofrimento, porque pode melhorar. Agradecemos profundamente a esses mentores, socorristas, médicos que aqui estão. Quantos reencarnados estão passando por um processo de tratamento que não vemos, não sentimos, mas eles estão ali, procurando mentalizar em cada um coisas melhores, para fazer fluir o melhor, para aproveitar a reencarnação. Mas aproveitar a reencarnação numa maneira de evoluir espiritualmente. E é o que nós desejamos de coração aos desencarnados presentes, a todos aqueles que ainda estão revoltados, procurando sentir a luz, a bondade de Deus. Rogamos para que assim seja em todos os lares da terra e em todos os corações no mundo espiritual. Vibremos com todo amor e vamos na hora do passe agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo agora. E que ela seja sempre a luz divina a nortear a vida de todos, reencarnados e desencarnados. Agora e sempre, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. O homem corre o mundo e o mundo gira, buscando a sorte que a mão não segura. Felicidade na terra é mentira, se não tiver um pingo de amargura. Mas a gente complica o caminho, procura o brilho no que é perecível. Se sente só mesmo não estando sozinho, buscando a paz no que é invisível. Olha o irmão que habita a calçada, um nada pra ele já vira um tesouro. Enquanto a gente por quase nada transforma o dia em lamento e choro. É coisa estranha essa nossa mania de dar valor ao que o tempo consome, trocar o sono por agonia e alimentar uma sede sem nome. A gente inventa, é o ciúme que queima e alimenta a febre de quem não sabe perder. A inveja é um peso na alma, rouba o sossego e mata a calma de quem esqueceu o que é simplesmente ser. Invejoso não tem repouso, a luz do vizinho lhe causa vertigem. Vive um cenário tão doloroso, criando fantasias de falsa origem. Pobre e insensato que esquece o amanhã e as frioleiras que o mundo oferece. A alma fica vazia e sã quando a cobiça vira uma prece. Mas bem-aventurado é quem sabe olhar pra baixo e ver que tem muito no pouco que tem. Não cria castelos de areia e riacho e dorme tranquilo no colo do bem. Não quer parecer o que nunca foi,
a vaidade guiar o seu passo. A tempestade lá fora não dói em quem fez do peito um porto de aço. A calma é a única riqueza real. O resto é quimera, é vento, é final. O resto é quimera, é vento, é